Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela revelação de Jesus Cristo, nos dando vida, nos dando alento, nos dando perdão, nos dando esperança. Obrigado, Senhor, pela tua igreja na cidade, no interior. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos teus ministros, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelos teus ministros, os meus irmãos, os meus iguais. Eu te louvo, Senhor, pelos teus servos que trabalham por amor, com graça, fazendo ressoar, meu Senhor, a voz da liberdade, a voz da salvação, a voz do amor de Deus. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda as nossas vidas. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores. Guarda, Senhor, os teus servos que estão sempre conosco. Abençoa, Senhor, cada família. Pai querido, Senhor do céu e da terra, Deus todo-poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O Toca o Clarim está no ano 24. Nosso trabalho está no ano 34 e só no 10º ano é que nós colocamos o terceiro horário, porque nossos recursos são limitados e não fazemos compromissos para sacrificar os outros. Só assumimos compromissos quando o Senhor nos dá a graça, a condição, através daquilo que já foi feito no coração dos nossos ajudadores. Portanto, 10 anos de diferença entre Unicresce no Ar e o Toca o Clarim. Então, também nós vamos, meus amados irmãos, meditar numa palavra de Jesus Cristo. Nosso texto é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Duas mensagens em uma. Como é que pode isto? O Evangelho ele não foi escrito, programado. O Evangelho aconteceu no ministério de Jesus e foi registrado posteriormente mediante a direção do Espírito de Deus e a lembrança dos participantes. O escritor de Marcos foi o João Marcos. Ele esteve desde o começo, ele era integrado, mas, assim como os demais, não era programado, não foi programado para fazer uma biografia de Jesus, um relato minucioso dos acontecimentos todos. É por isso que nós temos aqui. Então, vamos à leitura. Marcos 9:30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro,
será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo entre eles, e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Agora fala conosco, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, fala com cada um. Abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus, a contribuição, a oração, a dedicação, a consagração de cada um. Eu te louvo pelos meus irmãos. Querido Pai, guarda a tua igreja. Guarda os teus servos na cidade, no interior, dá vitória, Senhor, aos meus irmãos. Pai bendito, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma leitura maravilhosa, fazendo notório a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi discutido milhares, quem sabe milhões de vezes nesses 2 milênios, a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, a diferença de Jesus em relação a todos os seres humanos. Para quem tem o Espírito, não tem grandes dificuldades. Se tiver o Espírito e estiver em Espírito, não terá grandes dificuldades. Porque na anunciação do nascimento de Jesus, o anjo disse a Maria, sua mãe, disse: você será mãe. E ela questionou como seria, porque ela era noiva, ela era desposada. E desposado é uma coisa, casado é outro. Ela era desposada, portanto não tinha vida conjugal. Ela era virgem, não tinha conhecido varão. E ela pergunta, por quê? Como isso se dará? E o anjo disse para ela que o filho dela seria divino. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Portanto, a divindade de Jesus foi anunciada antes do nascimento de Jesus. Aqui, Jesus está em plena missão, pleno ministério. Ele deixou a Galileia, deixou a Judéia, houve reações, sempre haverá reações quando existe ação. Ele tinha a ação de ajuntar, a ação de arrebanhar, a ação de proclamar a palavra de Deus, e ele mexeu com, digamos, o tradicionalismo dos hebreus, dos judeus. Ele mexeu com o entendimento de muitos. Ele começou a ser perseguido na Judéia. Então, aqui o versículo 30 diz que, tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém soubesse. Era difícil um homem como Jesus, um mestre como o Senhor Jesus, fazer alguma missão no anonimato. Ele em si já era a manifestação da glória de Deus, e não existe glória no anonimato. Mas quanto menos publicassem os seus passos, os seus feitos, melhor seria em relação às perturbações que o atingia e em relação
os grupos que se reuniam, as multidões que afluíam para ouvir o Senhor Jesus. O versículo 31 diz que ele ensinava aos seus discípulos. Ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, dos pecadores. Matá-lo-ão, ele será morto. E, após matarem, ele ressuscitará ao terceiro dia. Não existiria jamais homem nenhum no mundo que pudesse prever e dizer os acontecimentos a respeito de si mesmo e ver isto, e o mundo todo contemplar, saber, ver isso aí. É porque Jesus era de fato o divino Filho de Deus, o ungido Filho de Deus. Ele era o Filho do homem porque se fez homem, e Filho de Deus pela sua eternidade. Então, o versículo 32 diz: mas eles não entendiam. Eram os discípulos de Jesus, mas não entendiam. Não parece com hoje? Nós temos os discípulos velados e os discípulos tapados e os discípulos... hoje em dia tem discípulo de todo jeito. Mas tem alguns que não buscam, tem alguns que não têm sensibilidade espiritual, alguns não têm a sensibilidade do espírito. E, para muitos, a Bíblia é um texto morto. Aqueles discípulos não tinham Bíblia. O que eles tinham era o hábito, o costume de ouvir leituras nas sinagogas e no templo, mas eles não podiam escolher capítulos, até porque não existiam capítulos. Eles não podiam pedir textos, vamos ler em tal parte, o livro tal e tal. Eles poderiam ler no rolo, o rolo do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, mas a parte do livro ia depender da habilidade do escriba, do mestre, do rabino, e também do direcionamento do Espírito de Deus. Então ele falava, pregava, ensinava, falou dos acontecimentos que teriam lugar posterior ao seu ministério, a morte e a ressurreição, mas eles não entendiam e, como quem diz, deixa como está. A gente não vai perguntar. Aí ele chegou a Capernaum, versículo 33. Chegou a Capernaum, o Cafarnaum, e entrou em casa. Ele tinha saído da Nazaré, tinha saído da pequena Nazaré e tinha conseguido, digamos, um centro administrativo da sua pequena missão, da sua breve missão, em Cafarnaum. E entrando em casa, perguntou-lhes o que era o tema discutido por vocês no caminho. Outro aspecto da divindade de Jesus era saber o que estava acontecendo na mente, no coração e na inquietação de alguém. Eles se calaram. Eles não queriam expor o tema que ocupou a viagem. Eles se calaram. Porque pelo caminho o problema, o assunto era qual era o maior. Do ponto de vista da ação, era praticamente certo que o maior era Pedro. Era o mais presente, era o mais direto, era o que falava primeiro. Mas será que havia consenso que Pedro os representasse?
Será que havia prazer nos outros que Pedro tivesse aquela atitude ou aquelas atitudes de falar rapidamente, prontamente? Mas o tema era este no caminho. Eles se calaram. O tema era quem seria o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12. Sente aqui. Então, sentaram ali. E o mestre disse para eles: se alguém quiser ser o primeiro, isso é muito desencorajador para ambiciosos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Ou seja, na minha missão, na minha obra, na minha igreja, não cabe disputa. Não cabe concorrência e disputa por posição, por função. Se alguém quiser ser o primeiro, vai para o fim da fila. Vai ser o último de todos. Vai ser servo de todos. É o versículo 35. Marcos 9, 35. No versículo 36, aí Jesus parte para o exemplo e o recurso visual, audiovisual. Jesus chama uma criança, coloca entre os seus discípulos, toma a criança nos seus braços, mostrando que se tratava de uma criança pequena, e aplica-lhes a mais profunda, a mais significativa lição. Qualquer que receber um menino como este, qualquer que receber um pequenino como este menino em meu nome, a mim me recebe. Então, sem disputa de grandeza. A questão não é quem é o maior, é quem está pronto, é quem recebe sem questionar, é quem recebe sem constrangimento, sem constranger e sem ser constrangido. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. A mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à participação na sua igreja, em relação à participação no santo ministério, o ministério da palavra, como diz o apóstolo Pedro, o ministério da palavra. Pedro, quando, junto com a igreja, naquele problema de Atos, quando fizeram a eleição dos diáconos, ele disse: devemos escolher homens preparados por Deus para isto, e a gente continua na oração e no ministério da palavra. Então, aqui o Senhor Jesus deixa claro, usando este recurso visual, uma criança pequena entre os discípulos adultos. E a lição: quem receber um destes, um menino como este, ou uma pessoa como este menino, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe não a mim simplesmente, mas recebe o Pai, recebe aquele que me enviou. A iniciativa do Evangelho não partiu de Jesus. A iniciativa do Evangelho partiu do próprio Deus. Tinha um irmão
extraordinariamente consagrado à obra de Deus, e ele dizia: missões nasceu no coração de Deus. A igreja nasceu no coração de Deus. Claro que aí tem os enxertos do adversário, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela nasceu no coração de Deus. O amor pelas almas perdidas nasceu no coração de Deus. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar da maldição, e ele se fez maldito por nós. Deus enviou o seu Filho, e seu Filho tomou sobre si a nossa maldição, a maldição da indiferença, a maldição do pecado, a maldição da corrupção, a maldição da ignorância, a maldição de toda a fraude, a maldição da cegueira espiritual. Toda a maldição Jesus levou sobre si para nos fazer discípulos seu, para nos fazer herdeiros do seu reino, para nos fazer participantes da sua glória, para nos fazer vencer pela sua bondade, pela sua grandeza, pelo seu poder. Então, se é a grandeza de Deus que é manifesta através da missão de nosso Senhor Jesus Cristo e, por sua vez, através da missão da igreja, então não tem lugar para a grandeza do homem. O que vocês discutiam pelo caminho? Quem é o maior? Quem é, como diz o espanhol, quem é o mais grande? Quem é o mais grande? A preocupação de vocês é com o maior. Quem seria o maior? Quem é o mais grande? Esta criança tem a lição. Esta lição aqui é compactada. Quem receber um destes pequeninos, a mim me recebe. Recebeu em meu nome, então já está garantido que recebeu a mim. Qualquer que a mim me receber, recebe não simplesmente a mim, mas recebe aquele que me enviou. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada vida, que Deus abençoe os nossos cooperadores, os nossos ouvintes, os nossos intercessores. Agora nós vamos fazer a oração pela Igreja do Senhor, na cidade e no campo, pelos novos convertidos, pelos novos irmãos. Amado Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua vida. Obrigado, meu Senhor, pela nossa vida. Tu nos deste, Senhor, o espírito de vivificação. Tu tens, ó Senhor, nos vivificado através da tua morte e ressurreição, através, meu Senhor, do espírito de vida que está em Cristo. Nós recebemos vida, vigor, alento, graça, vigor, Senhor, para fazer a tua obra. Ó Senhor, te louvamos pela grandeza do teu profundo amor, te louvamos, ó Deus, pela manifestação desta graça salvadora. Amado Senhor, guarda os meus irmãos na cidade, no campo, crianças, jovens, adultos, idosos, fragilizados, cansados, enfermos. Ó Deus, sustenta cada um com a tua poderosa mão. Dá graça aos teus filhos, manifesta a tua glória e nos concede, Senhor, a graça para viver. Nos dá, Senhor, a capacidade de viver e continuar aos teus santos pés. Deus bendito, Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda o teu povo. Este memorial da oração, ó Deus, contempla a tua igreja na cidade, a tua igreja na serra, no sítio, nas praias. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos em todo o Brasil e em todas as nações. Opera pelo teu Espírito glorioso, opera na vida da igreja e em cada ministro do Evangelho, que nós possamos, meu Senhor,
como verdadeiros atalaias dos céus, proclamar os teus atos poderosos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe você. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.